Olá, muito obrigada por ter vindo ao programa 1964. Eu que agradeço. Serra, você em 1964 era presidente da UNE e a gente vê nos relatos e lê nos jornais que você esteve em muitos dos acontecimentos importantes da época, você estava presente. Que importância tinha a UNE e que, vamos dizer assim, de que jeito a UNE participou dos acontecimentos? Olha, a UNE era uma entidade bem forte. Uhum. Por quê? Porque a característica do ensino universitário no Brasil nessa época era diferente de hoje. Tá bom. No Brasil existiam apenas 100 mil estudantes universitários. Uhum. 1% da juventude em idade de cursar uma universidade. Tá bom. Era realmente uma minoria, muito minoria. Mas era uma minoria mais politizada. Era mais fácil mobilizar, né? Porque se tem menos quantidade, é mais homogênea, não havia praticamente ensino particular. O ensino privado universitário se restringia às universidades católicas, ao Mackenzie, né? Que são semipúblicas, né? E mais as universidades oficiais. Tá bom. São Paulo, por exemplo, tinha 60 faculdades e eram praticamente, tirando a PUC e o Mackenzie, todas ou do governo do estado, nem federais tinha, aqui era tudo estadual. Então, o movimento, ele era em cima de uma base menor, mas era gente mais politizada. Havia também características especiais da sociedade brasileira. Eu vou te dizer, viu, Mônica, estava pensando outro dia, em toda a minha vida de estudantes, eu nunca assisti uma greve de professores. Eu fiz só praticamente escola pública, grupo escolar, ginásio, científico e a faculdade, a politécnica. Nunca houve uma greve de professores, coisa que é o pão nosso de cada dia hoje. Pois é. Né? De alguma maneira, os estudantes substituíam ações de uma classe média organizada que não existia no Brasil da época, o que era muito incipiente esse movimento. Então, os estudantes como que faziam... como que vocalizavam tudo isso. Tá. Você entende? Então, era diferente. Tá. Claro que hoje a UNE é uma entidade muito mais fraca em face da realidade estudantil. Por quê? Porque você tem 50, 60 vezes mais estudantes universitários, o ensino privado predomina, inclusive horários de trabalho, é gente que trabalha, tem menos disponibilidade para pôr atenção em outras coisas fora o trabalho e o estudo. E nesse sentido é que você tem uma diferença fundamental. O movimento estudantil era muito politizado e forte, capaz de aprontar, de mobilizar. Capaz de influir, né? Isso que eu entendo. Serra, e como você chegou a presidente da UNE? Como é que aconteceu? Eu era estudante da Politécnica de São Paulo, fazia teatro, né, no grupo teatral da Poli, levado pelo Fauzi Arap, lembra do Fauzi Arap? Um grande ator, diretor, produtor. Diretor, morreu há pouco. Ele era aluno da Poli. Ele já estava saindo quando eu entrei. Mas ele me levou para o pessoal de teatro e eu fazia política dentro da faculdade, principalmente em relação a questões da reforma universitária. Tá bom. E nessa luta eu acabei me elegendo presidente da União Estadual dos Estudantes, da UEE, que também era uma entidade mais forte aqui em São Paulo. Tá. E a partir daí era um candidato natural à UNE. Tá. E claro que para eleger presidente da UNE tinha que ter conchavos, isso e aquilo. Na época eu não fiz, porque eu não sabia muito. Primeiro, segundo, porque eu era da Ação Popular. Mas eu não era muito conhecido dentro da Ação Popular, vinha da Juventude Universitária Católica. Tá. Eu não era da Juventude Universitária Católica, embora fosse cristão. Então, no resto do Brasil, não havia um grande apoio, mas o fato é que eu acabei me elegendo. Tá. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21. E você foi eleito no ano de 64? Não, eu fui eleito em meados de 63. Ah, tá bom. Eu faço anos em março de 64. Tá. Quer dizer, quando veio o golpe, eu tinha 22 anos recém-feitos. Então, e frente a esta experiência, como é que você conta o golpe? Como é que você conta os acontecimentos desde que você virou presidente da UNE até o golpe? Era um processo de muita radicalização. Tá. É muito difícil de entender hoje o grau de radicalização que havia. Por quê? Porque tinha a Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos,
que se projetava em cada canto do mundo. Tá. Guerra Fria. Né? Em cada canto do Conquista mundo. de posições, do mundo inteiro. Até na pole. Até na pole. E, porque era tudo União Soviética versus Estados Unidos. E o Brasil é considerado área dos Estados Unidos. Seria intolerável para os Estados Unidos um Brasil aliado da União Soviética. Tá certo? Como dizia o presidente Kennedy, americano. O Brasil ir para o outro lado é pior do que a China ter ido. Porque a China fez a Revolução Socialista no final dos 40. Tinha havido a Revolução Cubana, que criou na juventude a impressão de que a revolução estava na virada da esquina. A Revolução Cubana, na origem, ela não era marxista, não era pró-soviética, é uma revolução democrática de libertação, mas foi se tornando. Mas isso, de toda maneira, criou um impulso e uma confiança muito grande na juventude, na esquerda e tudo mais. Mas ainda teve a renúncia do Jânio Quadros, um presidente que foi eleito com uma votação muito grande, era de São Paulo, tinha sido governador de São Paulo, e que 7 meses depois renunciou. E o vice dele era o João Goulart. Eles não tinham ido juntos. Naquela época, você votava separado para presidente e para vice. É incrível, mas era assim. Então, era a chapa Janjan, né? Ficou sendo, mas não aí era era chapa. clandestina, porque eram de partidos diferentes. E o Jânio renunciou, na verdade, para dar um golpe, para não aceitarem, aí ele voltar mais forte, etc. Mas não aconteceu. Mas não deu certo. E aí os militares não quiseram deixar o Jango tomar posse. Ele estava no exterior, numa missão do governo, e se fez um movimento pela legalidade, ele acabou tomando posse, mas mudaram o regime, que era presidencialista, para parlamentarista, no sentido de atenuar os poderes do presidente da República. A partir daí, o processo radicalizou muito. A esquerda, porque ganhou confiança, né, por causa da crise da legalidade, etc. E a direita, porque estava realmente desesperada. E por trás, por baixo, por cima, pelos lados, havia uma crise econômica. A inflação acelerando, e foi acelerando pouco a pouco, sem controle, e bandeiras de reformas, que na verdade não tinham a ver com o curto prazo, mas estavam postas, e o país foi se radicalizando. Mas o que é radicalizar? Detalha, por favor. Quer dizer, a direita, muito mais abertamente, querendo depor o Jango, pregando. O presidente tem que sair, articulações militares, conspirações, etc. O Jango, por seu lado, querendo eliminar o parlamentarismo e trazer o presidencialismo. Ele se dedicou durante 2 anos, 1 ano e meio, a derrubar o parlamentarismo. A questão governar passou a um segundo plano. Primeiro era derrubar o parlamentarismo para poder ter forças para governar o país. Uma crise grande nesse sentido, e muita instabilidade, greves, agitação, né? Inclusive violência. Mas violência da direita. Tem um mito de que a esquerda, antes de 64, apelava para a violência. É mito completo. Imagina, eu era presidente da UNE, se algum lugar fosse falar de luta armada, planejar, etc., seria na UNE. Não tinha nada disso. Mas a direita já fazia atentados. Fazia inclusive nas entidades estudantis, inclusive na UNE, no congresso que eu fui eleito. Eram tropas, grupos paramilitares já. Sim. Ora, se você tem uma inflação que em 63 chegou a 90%, sem correção monetária, sem indexação. Então era uma coisa, a inflação era um problema grave. Pressão por reforma agrária. E aí mexia com o direito à propriedade no campo, né? Isso radicalizava também. Tinha as ligas camponesas do Nordeste, que queriam seguir uma estratégia cubana. Começaram até treinamento para a guerrilha. Não deu certo. Não deu certo, elas naufragaram, essas ligas. Elas eram muito mais fracas do que parecia, do ponto de vista político. Então era um clima de que algo iria acontecer. Agora, e eu ouvi do presidente da República, 6 meses antes de ele cair, numa reunião, ele dizendo que não ia terminar o mandato. Isso me ficou na cabeça. Tá. Essa reunião foi quando? Essa reunião foi no começo de outubro. De 63? De 63. O Jango propôs para a Frente de Mobilização Popular, que era a que reunia as esquerdas. A Frente de Mobilização era era a UNE, era o Comando Geral dos Trabalhadores,
eram deputados da Frente Parlamentar Nacionalista, era o Brizola, era o Arraes. O Brizola tinha sido governador do Rio Grande e era deputado federal. O Arraes era governador de Pernambuco, que se reuniam e planejavam ações, discutiam temas. E, num dia de manhã, bem cedo, chegou uma proposta do Jango para implantar o estado de sítio no Brasil, que significa suspender garantias constitucionais. Ele ia intervir na Guanabara, porque é antes da criação do estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, quando deixou de ser capital, virou estado chamado Guanabara. E iria intervir em São Paulo, que era o Adhemar de Barros, o governador, e que tinha ficado muito à direita, também pregava e no estado da Guanabara? Quebrar a institucionalidade. E na Guanabara era o Lacerda, que era um golpista histórico e que vivia só fazendo isso. Né? Do ponto de vista da política nacional, era golpe, era um homem que inclusive falava muito bem na televisão, que começava na época, agitava bastante. E nós achamos que isso levaria a um golpe do Jango, pela lógica. O estado de sítio. Pela lógica. Porque você quebra a legalidade democrática, sabe, você quebrou a regra do jogo, queria cair nas nossas costas. Logo iam tirar o Arraes, logo iam proibir, que era o que os militares mais de direita, chamemos assim, queriam, que era fechar o CGT e a UNE. Era o tempo todo isso. De todo esse assunto. E era que ia acabar acontecendo. Então, isso poderia acabar acontecendo, entendeu? Agora, eu, na época, evidentemente, eu tinha 21 anos, né? Você pode imaginar, quando eu fui para o Rio, de repente, estar envolvido nisso tudo. Pois é. Não tinha muita experiência, tive que fazer um aprendizado a toda velocidade. Mas havia uma coisa, um equívoco do qual eu também participei, né? Entre outros. Né? A gente, quando olha a história, né, você sempre se vê, às vezes não é fácil se olhar com objetividade, mas que é uma certa subestimação da democracia. Como assim? Eu queria te explicar direito. Tinha uma música da UNE, a UNE tinha o Centro Popular de Cultura, que era uma coisa extraordinária. Renovou teatro, música e cinema no Brasil. Isso. Aquela geração era extraordinária. Né? Grandes diretores, atores, músicos, etc., passaram ou nasceram no CPC da UNE, no Centro Popular de Cultura. Mas tinha uma musiquinha que dizia assim: "Ah, democracia, que bela fantasia. Cadê a democracia se a barriga está vazia?" Entende? Era um pouco assim, democracia com barriga vazia não serve. Quer dizer, Esse é um equívoco, dizendo que Mônica, profundo, porque devia uma dizer, desvalorização da democracia. É importante para que a barriga não fique vazia. Não sei se você entende. Eu entendo. A regra do jogo dizia assim, a democracia, você resolveu os problemas do Brasil dentro da democracia e não subestimá-la. A pobreza, a desigualdade tem que ser combatidas dentro da democracia. Isso eu não sei se fica claro, mas é a essência do ponto de vista da esquerda. Quem deu o golpe não foi a esquerda. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, isso você acha que a esquerda pensava isso? Vamos dizer, tinha essa subestimação não valorizava da democracia. tanto, talvez, entende? E, ao mesmo tempo, agora, quem deu o golpe, quem realmente, não é que não valorizava tanto, não valorizava nada, era a direita. Embora muita gente que embarcou no golpe, embarcou pensando, não, esse Jango, ele não sabe governar, etc, tal, tira o Jango e depois retoma a normalidade democrática. Isso aconteceu. Muita gente embarcou por causa disso. E já nas semanas subsequentes, seguintes, já viram que a coisa não ia ser assim. O golpe foi, do ponto de vista da derrubada do Jango, uma quartelada, como tinha cheio na América Latina. Mas quando os militares pegaram... Eles não soltaram mais. Não, aí veio a ideia de fazer uma coisa de médio e longo prazo, inclusive com cassações. Foram caçadas gente, foram caçados parlamentares, mandatos, por 10 anos, direitos políticos. Exato. Foram caçados. Até já de cara. O Celso Furtado, meu Deus. Você conheceu o Celso? O Celso era um economista, o maior historiador econômico que o Brasil teve, um técnico, com muita visão social, política, etc. Mas um homem mais do que respeitável, caçar os direitos políticos do Celso. Ele não era um militante que ameaçava nada. Eu estou dando isso como símbolo. Né? Professores demitidos e tudo mais. E como que querer higienizar a política brasileira nos anos subsequentes. Eu não fui cassado, mas fui condenado.
Eu fui condenado à prisão por 3 anos, num processo inteiramente fajuto, né, forçado, na auditoria militar, e não pude ficar no Brasil. Eu acabei ficando no exílio, por conta disso, 13 anos seguidos. Você imagina, eu quando voltei ao Brasil, em 1977, eu tinha, digamos que você você é adulto com 18 anos. De 17 anos de vida adulta, eu tinha passado 13 no exterior. Mais de 75%. Estou me dando como exemplo, não porque eu fosse tão fundamental para tudo, mas um exemplo de uma geração que foi perseguida. Né? E como é perigoso brincar com democracia. Tá certo? Subestimá-la de um lado e do outro achar que você quebra aí a legalidade e que depois logo rearruma tudo. Que era, aliás, uma tradição brasileira. Sabe, dá aí, tira fulano e depois mantém. Já tinha havido isso na época da posse do Juscelino, né? Porque o Getúlio se matou, assumiu o vice dele. E o vice dele pegou as coisas da direita, que queria pegar o poder. Mas aí tramaram um golpe, foi eleito o Juscelino, e tramaram um golpe para o Juscelino não tomar posse. O então ministro da Guerra, o general Lott, deu um contragolpe e depois tirou o Café Filho, e o presidente da Câmara, que era o sucessor do Café Filho, né? E o Juscelino tomou posse. Foi uma quebra da legalidade que restabeleceu a legalidade, entendeu? Em seguida. Para muita gente, era isso que ia acontecer de novo. De alguma maneira, tira o Jango, não tinha vice, ia pôr o presidente da Câmara, elegia alguém pelo Congresso por um tempo e convocava a eleição e tudo voltava a ser como antes no quartel de Abrantes. E não foi assim. E eu sinceramente, sentia que não era assim. Era uma coisa para valer e para demorar. Tá. Serra, tem hoje uma espécie de uma reavaliação do governo Jango, ou da figura do Jango, entre historiadores, sociólogos, etc. Como é que você avalia, passados 50 anos, o Jango como presidente, como, vamos dizer, de que forma ele era uma liderança ou não era? O que você tem a dizer do Jango? Eu tenho uma certa dificuldade, não como intelectual. Eu já escrevi análises sobre 64, inclusive como economista, com teses a respeito e tudo mais. Eu estou até fazendo um livro curtinho, já saiu até alguma coisa, mas só uma espécie de depoimento pessoal. Tá. Como é que eu vivi as coisas, não é nenhuma tese a respeito da história brasileira no período. E eu não sinto, misturando a minha tendência a fazer uma análise mais abstrata e minha experiência pessoal, eu não me sinto muito à vontade. Agora, eu convivi com o Jango algumas vezes, né? E tinha reuniões, eu levava bandeiras, no caso da universidade, que ele adotou. Ele apoiou. Por exemplo? Por exemplo, a questão de vagas nas universidades. Tá. A nossa batalha era para ampliar vagas. E ele realmente tomou medidas para duplicar as vagas no ensino superior federal, que era da alçada do governo federal. Ele foi, ainda na minha gestão, ele embarcou e, de fato, o aumento do número de universitários, que foi vertiginoso na década seguinte ao golpe, começou com o Jango. Eu tinha a bandeira da alfabetização, ele deu pleno apoio, nós fazíamos campanha de alfabetização. Isso eu queria que você contasse um pouco, que é uma coisa que desapareceu, ninguém se lembra mais. O Brasil tinha 50% de analfabetos. 50%? Mais ou menos. Nenhum deles votava? Não, mas era uma grande batalha para o analfabeto votar. No final, o analfabeto vota não mudou muito as coisas, mas na época era considerado uma coisa que ia mudar o Brasil. Na verdade, não veio a mudar depois, mas era um direito correto. Mas o problema não era esse só de eleição, era que a pessoa que é analfabeto, quer dizer, o primeiro requisito para a liberdade é o conhecimento. Você não pode exercer a liberdade se você não tem conhecimento. Então era um problema de liberdade você alfabetizar. E a gente estava inteiramente mergulhado nisso. A UNE tinha sua campanha e, mais ainda, a Ação Popular ao qual eu era ligado tinha no Nordeste. E boa parte daquele movimento de cultura popular do Nordeste, que era muito importante, eram integrantes da Ação Popular. E o Jango deu todo o apoio.
via Ministério da Educação, Tá. todo o apoio. Os estudantes iam vocês mesmos. Era naturalmente às vezes. orientados por educadores, É, né? uhum. Não era uma coisa assim, chegar lá. Voluntarista. Não. E com metodologias, a do Paulo Freire, que estavam sendo experimentadas, né? Metodologias que ligassem mais o aprendizado ao cotidiano de vida e de trabalho das pessoas, até para motivá-las mais. Agora, nesse sentido, do ponto de vista das bandeiras estudantis, mesmo a questão da vitalicidade da cátedra, que nós éramos contra. Quer dizer, o sujeito ganhava um concurso e dava catedrático, era um monarca. Né? Isso acabou no Brasil. Até morrer, né? Mas isso foram lutas que, por incrível que pareça, Todas... os estudantes começaram. Né? Então, na época, eu estava muito concentrado nisso. E quando eu ia, por exemplo, debater, tinha o E-Volante, que era uma caravana que ia para o interior de São Paulo. Como chama? UE, União Estadual dos Estudantes, Volante. Nós íamos levando peça de teatro, o Fauzi fez uma, era excepcional, isso se perdeu, mas era... E debates, e eu ia em cada faculdade, é incrível isso, porque eu tinha 20 anos, debater o Brasil. Era o Brasil, eu apresentava o Brasil e debatia com os estudantes e tal. Você tinha que se preparar de qualquer maneira, né? Porque o Brasil era considerado uma coisa palpável, que você podia dominar com o seu conhecimento e podia mudar com a sua luta. Havia essa sensação sempre. Para ver que o Brasil fosse Foi menor, um movimento único. Pois é. Hein? Para ver que o Brasil era menor também, né? Era menor, né? Mas menor em população, mas parecia que as mudanças estavam atrás da esquina e ninguém tinha medo de pensar no futuro. Era uma coisa ambiciosa. Não estou aqui fazendo uma análise se essa ou aquela posição era correta, mas era um momento muito especial da história brasileira. Essa que é a realidade. Agora, o Jango, ele não era um homem que governasse com gosto, né? Administração. Eu até, talvez como eu na vida pública, sempre reforcei muito isso, a parte administrativa, prioridades, programa, meios. Ele não era dessa natureza. E entrou numa situação difícil, uma inflação alta, com a direita querendo derrubá-lo, e ele apoiado numa estrutura sindical, isso e aquilo, que tinha muitas reivindicações. Então, ele ficou meio dançando. Teve 2 planos de estabilização, um no parlamentarismo, o outro mais famoso, o Plano Trienal, que é do Celso Furtado, que é quando ele justamente. assumiu a presidência efetiva, que derrubou o parlamentarismo num plebiscito, mas naufragou em 3 meses, porque a correlação de forças não dava para implantar aquilo, e nem ele tinha também tanta convicção a respeito disso. O Jango passou o tempo do parlamentarismo lutando pelo presidencialismo, dizendo que só consertaria o Brasil se tivesse plenos poderes. Quando assumiu o presidencialismo, ficou falando que sem aprovar as reformas no Congresso não dava para enfrentar a crise. Você entende? Então, e ele foi perdendo. E o que era governar mesmo sempre foi ficando para trás. Agora, não é porque também não queria, também porque era difícil governar. A gente tem que entender nesse contexto. Não é um problema, o Jango era bom, o Jango era ruim. Sim, é uma análise muito mais complexa. É um ponto também essa questão das reformas. Eu creio, eu até chequei com o Almino Afonso, que é um dos personagens importantes da época, que está aqui, fez um livro agora, é muito amigo meu, e eu dele, né, somos muito próximos, mas ele não confirmou. Eu creio que o autor do nome Reformas de base foi o Santiago Dantas. E era um negócio que tinha um charme enorme, né, e pegava bem na população. Agora, quando você vai decompor que reformas eram, na verdade tem a agrária. Mas a reforma agrária era apresentada como solução para a inflação. E não era, Mônica. Então, como poderia ser? Porque se você for fazer reforma agrária, vai demorar anos até aumentar a oferta de alimentos. Porque é isso, né? Era para poder aumentar a oferta de alimento e baixar o preço do alimento. A reforma agrária, se você olhar a história e a experiência posterior, mesmo do Brasil, enfim, não é coisa para resolver o problema de oferta de alimentos. Ela tem um caráter de justiça social, de redistribuição de patrimônio, isso e aquilo. Mas era apresentada como bandeira, o que não caía mal para a população, porque está desesperada com a questão do custo de vida, que realmente era sério. As pessoas apoiavam, né? Aparentemente, os ibopes da época e tal mostravam. Mas eu, então, era o principal pregador, num certo nível da juventude, da reforma agrária,
nos moldes tradicionais de reforma agrária que eram defendidos até pela CEPAL, pela Comissão Econômica da América Latina, da ONU, E como que não são eram os moldes esquerdistas, sei. que era assim, você tem um latifúndio improdutivo, você teve uma urbanização grande, Tá. gente que morava no campo, no nível de subsistência, mas que mudou para a cidade. Passa a demandar alimentos que antes não demandava. Porque estava plantando lá na subsistência. Se virava lá na subsistência. Ora, isso pressionou a oferta de alimentos e gerou inflação. E, de fato, se você pegar o Brasil dos anos 50, os alimentos estão adiante na inflação. Né? Tá. É um problema. Agora, você desapropriar o latifúndio, dividir em pequenas propriedades ou coletivas, dar assistência técnica, dar crédito, dar escola, moradia, porque se é para fazer tudo direitinho, não é uma coisa que em um ano, né, e nós estávamos vivendo, a inflação ia para 3 dígitos anuais. Nós vivemos isso no Brasil nos anos 80. Você sabe como isso é disruptivo para tudo. Mas com indexação, né? Naquela época não tinha. tinha Ainda alguma, no Brasil da superinflação, depois, com o Sarney, depois, etc., tinha pelo menos índices de correção. Naquela época não tinha nada, não. Era ir para a briga. Não tinha uma lei que garantia. Entendeu? Reajuste, reposição, etc. Então, agora, mas se você fosse além da reforma agrária, tinha essa coisa do ensino, que eram as nossas bandeiras, que também caminharam. Mas depois falava reforma jurídica. Nunca descobri direito o que era. Reforma bancária. O que era? Criar o Banco Central? Você entende? Houve também um certo fetiche nisso. Tá. Embora, como elemento de pregação política, fosse muito convincente. Mas, do ponto de vista real, você falava também reforma política. Mas a reforma política era basicamente voto de analfabeto e voto de sargentos, soldados, etc., que não votavam. Fazer com que todo mundo votasse. Tá certo? Tudo bem, corretíssimo, mas isso não ia mudar o Brasil. Não é, assim, não era isso que ia resolver as coisas. Não era nada do tipo, eu te diria até, põe voto distrital em lugar do voto proporcional. Isso também não tem efeito imediato, mas tem um efeito estrutural, sem dúvida nenhuma, importante. Não é por menos que sempre foi resistido e é resistido até hoje. Então tem essa coisa das reformas, é uma análise fascinante. Mas no livro que eu estou fazendo, eu não estou tratando disso, porque aí é ficar olhando de analista, entendeu? Eu prefiro contar as coisas como eu vi. E as pessoas fazem o seu julgamento. Naturalmente, eu não sou neutro. Naturalmente. Né? Mas, agora, essa reunião do estado de sítio, o que aconteceu? Marcou-se uma reunião com o Jango depois, num domingo. Digamos que foi numa quarta-feira. Vocês fizeram a reunião da Frente de Mobilização Popular. Aí o Almino Afonso e os vice-presidentes da UNE disseram que não estavam de acordo, que isso ia dar errado, ia quebrar a democracia, etc. Tal. Eu não estava na Bahia, que era aniversário da Petrobras. Aí eu voltei. Muito bem, houve mais uma reunião da frente e tal, e houve uma reunião com o Jango, que era destinada a pedir a ele que retirasse o pedido do estado de sítio. Fizemos a reunião no apartamento de um parente do Jango em Ipanema. Nessa reunião você foi, você já tinha voltado. Eu estava lá. E aí me deram a palavra a mim, porque a frente de mobilização tinha a turma que era mais ligada ao Brizola e a turma que era mais ligada ao Partidão, o PCB, que era o pessoal do CGT, mesmo a turma do Arraiz, etc. Sempre tinha uma certa, não havia muita briga não, mas havia uma tensão. Como eu não era nenhuma nem outra, me deram a palavra para eu pedir para o Jango. E eu fiz lá uma exposição de por que tinha que tirar o estado de sítio. Aí ele falou, não, o jovem não precisa se preocupar porque eu já vou retirar. Vocês podem sair daqui pedindo para eu retirar, mas eu já tomei a decisão segunda-feira à noite e tal. Vocês podem ir para as rádios. Eu fui para a rádio, depois pedi para tirar, etc. Sabia que já tinha, ele tinha desistido. E ele disse, olha, eu não vou terminar, o estado de sítio não era contra vocês, as chamadas forças populares. Agora, eu quero dizer que eu não vou terminar meu mandato. Eu fiquei arrepiado. Ele estava conformado. Eu fiquei arrepiado, porque você pode dizer, bom, mas ele estava querendo chantagear? Não era uma chantagem emocional, não era, você percebe na hora. Né? Era um lado dele.
Era totalmente assim? Não, era um lado. Por isso, a partir daí, eu fiquei impressionadíssimo, Mônica. Uma coisa era o que eu falava, atuava, etc. Tal, mas na minha cabeça, era golpe, viria, né? E eu queria criar uma situação muito difícil, porque a gente iria cair junto com o Jango. Nós não éramos janguistas, a gente era oposição ao Jango dentro da esquerda, por incrível que pareça. Mas iríamos todos juntos, né? Porque, em última análise, o golpe ia ser contra a gente. Tirar o Jango, mas deter um movimento popular. Eu fiquei muito impressionado. Depois, quando terminou a reunião, estávamos de pé tomando um lanche, e ele me disse: "Ô Serra, eu defendo vocês. Você sabe que os militares, comigo, estão sempre querendo pegar no pé de vocês. Falam de você e falam da Uni, mas inclusive de você." Né? E eu fiquei arrepiado. Você pode dizer, bom, mas era óbvio. Sim, uma coisa é você achar óbvio, que... mas outra coisa é o presidente da República dizer isso para você. Uma coisa é você achar, não, eles querem fazer. Outra coisa é vir alguém com o presidente da República e te dizer. Né? E eu saí, para mim, essa reunião marcou uma diferença. Se você olhar meu comportamento externo, provavelmente, da época, não iria notar uma mudança que mostrasse isso, mas houve essa mudança. Porque eu fiquei só insistindo muito depois na questão da defesa da legalidade e tudo mais. Agora, aí tem um problema, que é o problema de como é que se faz a história, né? Essa é uma questão fascinante, porque a memória, ela falha. Segundo, a memória é seletiva. Terceiro, a memória, essa seletividade às vezes é dada por quem se lembra que quer ficar bem no filme. Tá certo? São 3 variáveis que você tem que lembrar. Você acaba selecionando. Tem coisas que você esquece. Isso. Tem coisas que você seleciona. E às vezes a seleção não é neutra. Acho que nunca a seleção é neutra. Ninguém quer ficar mal numa coisa. E mais ainda. Bom, e aí tem muitos depoimentos. Historiadores se baseiam também em depoimentos, sobretudo quando tem gente viva. E depois você tem o problema da documentação da época. Por exemplo, você pega os jornais. Os jornais eram enviesados, porque toda a grande imprensa estava no golpe nos últimos 6 meses. Menos o jornal Última Hora, que era janguista. Isso. Mas também não publicava nada que fosse contra o Jango. Pois entende? Então também era enviesado. Então, eu me lembro, por exemplo, um comício que houve na Cinelândia, no Rio de Janeiro, aniversário da morte do Getúlio. Era 23 de agosto, o Getúlio suicidou no dia 24. E eu fui orador, do lado do Jango. E ele levava os ministros militares, que era uma coisa, sabe, você ficava meio... E eu acabei falando antes do Jango. E foi o discurso, isso a imprensa mesmo disse, mais aplaudido da noite, porque é o mais radical. Né? Que as massas queriam ouvir isso. Mas o conteúdo do que eu falei era radical pela situação. Você vê como era o Brasil. Eu tinha 21 anos, recém-feitos, falando ao lado do presidente da República. Pois é. Né? Aí ataquei o embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, que junto com o Lacerda era o nosso alvo principal, porque o Lincoln Gordon ficava interferindo na vida brasileira. Disse para o Jango, até olhei para ele, que não nomeasse o general Amaury Cruel comandante do 2º Exército em São Paulo. Ele nomeou. Ele nomeou. O Cruel tinha sido ministro da guerra dele, ele nomeou porque eu disse que o Cruel era golpista. E o Cruel, não é porque eu disse, mas o Cruel embarcou no golpe depois. E falei muitas outras coisas. Né? Mas eu me manifestei contra... não era o estado de sítio nesse momento, contra a intervenção na Guanabara e em São Paulo, por parte do governo federal. Porque se dizia isso. Que ia ter a intervenção. E eu falei contra. Eu disse que os governadores eram golpistas, mas que tinham que ser enfrentados dentro da legalidade democrática, porque temia que isso desencadeasse um golpe, que seria no primeiro momento do Jango e depois iria engolir todo mundo. Essa é que é a realidade. Isso não saiu na imprensa, porque era contra a visão que se queria dar da Uni, que era só radicalização, né?
E a última hora não ia dar porque era contra o negócio do Jango. Então isso ninguém não deu. ficou documentado. Em geral, quando você vê meus discursos da época, que entram nos livros, etc., só tem aquela parte bem radical. Bem radical. Mas você não tem nenhum nega, matiz. Tá bom. Claro que são frases que eu falei, sim, não estou pois negando. Então, não, eu estou falando fosse... da seletividade, que não é nem do historiador, não, é da documentação da época. Serra, uma coisa que causa estranheza, essa é a nossa última pergunta, a gente está no fim da entrevista. Uma coisa que causa uma certa perplexidade afinal, o que foi feito do povo em 1964, no golpe, quer dizer, o que aconteceu? Se a UNE era tão importante, se a Frente de Mobilização Popular era tão articulada, participava tanto, tinha uma influência, etc., o que aconteceu? É que não se estava preparado para a violência. Sim. Apesar de tudo que se falava, a esquerda tinha uma mania. Eu não quero me inocentar nesse aspecto, mas eu fazia isso menos, que era de pregar, passar susto. Você entende? Tá pregar bom. susto. Tá. Porque vão pegar as massas, reforma agrária na lei ou na marra. Na lei ou na marra. Tá certo? Que é uma coisa para intimidar. Para intimidar. Né? Talvez para empurrar o Jango. Para intimidar. Eu até contei um episódio no primeiro capítulo, que até saiu na imprensa. Uma vez nós estávamos numa reunião da Frente de Mobilização Popular, na sala do Neiva Moreira, que era um deputado ligado ao Brizola, do Maranhão. Era um homem alegre, bem-humorado, tinha um mapa na parede com taxinhas espetadas. Eu falei, Neiva, o que é isso? Ele falou, não, isso aqui eu ponho, quando o pessoal da UDN, a UDN era o partido mais ligado à direita e do golpe, quando eles vêm aqui na minha sala, eu digo para eles que isso são os nossos postos já de luta, nossa organização. E não tinha organização. E cada vez que eu vou aumentando, eles ficam nervosos. Todo mundo gargalhou. Mas é uma ideia engraçada. Você pregar um susto, é um episódio pequeno, mas em geral se pregava isso, tá certo? Sei. Agora, o próprio Jango, que não fazia isso, mas ele deu entrevistas ou discursos no final de 63, dizendo que se não tivesse as reformas do Congresso, era catástrofe no Brasil. Pois é. Então, no fundo, você está assustando todo mundo. Você está o presidente da dizendo República que não pode falar em chegar catástrofe. e dizer ou aprova essa lei, ou o país vai para o caos. Porque ele e se não aprova? Vai para o caos? Pois é. Você entende? Agora, então o que vai fazer para aprovar? Fazer luta armada para obrigar? Não sei se você entende. É uma radicalização que não tinha proporção na força que se tinha. Eu diria para você o seguinte. Você sabe que eu fui professor de matemática, eu não consigo, às vezes, desligar de exemplos dessa natureza. A chamada ameaça popular, entre aspas, crescia em progressão aritmética. Sim. E ela percebida em progressão geométrica. Ah, tá bom. Você entende? Você tinha uma coisinha, mas era percebida assim. E o pessoal, em geral, da Frente de Mobilização Popular, etc., queria que fosse assim. Gostava um pouco disso. na linha de que o adversário iria ceder os anéis para não perder os dedos ou as mãos, entende? O fato é que o golpe ele veio com uma violência, não chegou a ser como o do Chile, que eu vivi. Vivi pior do que no Brasil, porque no Chile eu fui preso. Mas era como se uma violência inteiramente desproporcional à capacidade de reação a ela. A mobilização estudantil era forte, mas pacífica. No momento que você chega lá, invade, começa a prender, tá certo? Você desarticula. O CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, no dia anterior ao golpe, foi toda a diretoria presa. Isso para quem diz, não, a luta armada, não sei o quê, era um descuido completo. Uma falta de a maior facilidade. Você não se reúne na tua sede em véspera ou durante o golpe. O despreparo nesse aspecto era total. A verdade é que não foi surpresa do ponto de vista da análise que se fazia, que podia acontecer, etc. Mas do ponto de vista prático, foi. Eu achava o golpe inevitável, eu não fiz nenhum preparo meu de segurança. Onde ficar no Rio de Janeiro caso haja um golpe, como fazer, etc. Não tinha nada, nos pegou meio de surpresa, apesar de que a gente previa. Eu, aliás, aprendi uma coisa na vida, que algo é você prever. Você prevê, tal coisa vai acontecer. Quando ela acontece, sempre é uma surpresa. Sempre te pega de surpresa. Porque você nunca confia totalmente na sua razão. Você tem uma coisa chamada instinto. E às vezes, quando a razão acontece,
o teu instinto fica surpreso. Muito obrigado pela entrevista.